o housekeeping, a saúde e segurança estão completamente ligados à performance, a desempenho e a custo. Então, assim, as plantas a nível mundial que eu tive a oportunidade de visitar, quando você tinha uma planta, cara, limpa, organizada, que não tinha vazamento, tanto de concreto agregado, indústria automotiva, cara, a performance da planta é boa. E por que eu acho que isso é importante? Porque, primeiramente, cara, o escritório de vocês é maravilhoso. Parabéns. Pode ter certeza que isso gera uma satisfação nas pessoas. Isso gera satisfação, isso gera motivação, isso gera vontade de trabalhar, de entregar. Se a pessoa precisar de ficar aqui até 10 horas, até 11 horas, ela vai estar bem. Entendeu? Tem um ambiente agradável. Então isso está conectado. Isso faz parte, isso é básico. Olá pessoal, bem-vindos aí a mais um episódio do nosso NS TechCast, nosso espaço aqui para falar de logística, para falar com pessoas que inspiram outros profissionais aqui do nosso setor. Eu sou o Marco Guapo, CEO e editor da Mundo Logística. Quem vai me acompanhar hoje aqui na condução desse bate-papo é o Bruno Lotfi, que está como VP de vendas da NS Tech. Brunão, obrigado aí pela presença. Obrigado, Guapo. E hoje o nosso bate-papo é sobre otimização, desempenho em logística, né, que parece meio óbvio aí, mas é uma meta frequente aí nas agendas dos executivos. E para isso a gente recebe aqui no estúdio alguém que certamente tem muito a contribuir com essa discussão. O nosso convidado de hoje é o Thiago Ferro, que é executivo de logística com grande experiência aí, principalmente no setor de materiais para construção, cimentos, argamassas, etc. Thiago, obrigado pela tua presença aqui com a gente. Bom, obrigado aí pelo convite. De fato, a gente tentou aí, né, organizar isso acho que umas 3 vezes e a agenda estava sempre lotada aí. Mas finalmente podemos dizer que saiu o dia e é um prazer aí poder compartilhar um pouquinho aí da experiência aí minha com vocês. Legal, obrigado você, Thiago, pela presença. E para iniciar, eu vou pedir para você se apresentar aí em 30 segundinhos. O que você pode falar aí, quem que é o Thiago? Tá bom, vamos lá. Bom, eu sou o Thiago Ferro, sou engenheiro de mineração de formação. Costumo dizer que eu sou mineiro 2 vezes, porque sou mineiro e eu sou engenheiro de Minas. Então, engenheiro de Minas de fato ao quadrado. Vim, obviamente, né, da área de mineração. E estou aí nesse negócio aí desde 2007, que foi quando eu me formei. Passei por Purical, Uzi Minas, depois Lafarge, depois tive aí uma experiência espetacular que, para não falar que foi muito difícil para colocar a nossa resiliência em prática, que a gente tivemos uma fusão entre Lafarge e Holcim. E recentemente, nos últimos 2 anos aí, a Lafarge Holcim resolveu ceder os negócios aqui no Brasil para a CSN. Então, passei por mais uma aquisição aí. Estamos aí, saindo de mineração, passei por negócio de agregados, concreto e mais recentemente, nos últimos 5 anos, aí, liderando aí o tema de logística. Legal. O Thiago, você teve uma trajetória, como você comentou aí, bem diferente antes de entrar na logística, né? Como é que essas tuas outras experiências te ajudaram na hora que você decidiu seguir por esse caminho aí de operações? Marco, sabe que essa para mim é uma reflexão que eu sempre faço, que eu sempre acredito que entregar resultados, custo, fazer o turnaround do negócio, isso tudo é demandado, até porque nós trabalhamos em empresas privadas e a gente está aqui para entregar resultado, né? Então, é fato isso. Mas eu acho que tem sempre dois pilares que eu acredito que, independente da área que a gente esteja, vão ser sempre importantes. A primeira, que são pessoas. Eu acho que dificilmente a gente vai entregar um resultado sustentável. E aí, quando eu estou falando de sustentabilidade, estou falando de médio e longo prazo. Não é a questão de voo de galinha, porque a gente já viu, né? Voos de galinha a empresa vem, tem 2, 3 anos espetaculares e depois entra num fracasso extraordinário. Então, sim, tem uma questão de pessoas, então acho que
eu fui muito feliz e tive bastante sucesso nessa questão de criar times, de fazer com que, de fato, recuperar o brilho nos olhos das pessoas, para que, de fato, elas estejam engajadas, estejam motivadas a nos ajudar a entregar o resultado, né? Porque, assim, não ajuda ao Thiago, mas ajuda ao negócio, ao segmento, à companhia. E o outro pilar que, tipo assim, que para mim é fundamental, que é processo. E o que eu sempre repito, às vezes, uma frase com o meu time, que é o seguinte: cara, foca no processo e não nas pessoas. Porque eu não acredito, posso ser ingênuo, acredito que não, mas eu não acredito, com raras exceções, que o Bruno ou o Marco vão sair de casa e falar, quero sacanear o fulano de tal, não vou fazer, não vou exercer bem o meu trabalho hoje. No final das contas, talvez o que possa estar acontecendo é que o processo está mal desenhado, que os papéis e responsabilidades não estão bem definidos. Então, isso faz com que o negócio não anda, entendeu? Então, eu acredito de fato que se a gente tem um processo bem definido, com os papéis e responsabilidades e um time coeso e sabendo, todo mundo remando na mesma direção, eu acho que é um passo fundamental para, de fato, a gente operar. E aí, por isso que, novamente, mineração, logística, negócio de agregados, cara, é uma indústria de base. Então, eu acredito, de fato, que se a gente consegue realinhar esses dois pilares, a gente vai conseguir trabalhar bem. Isso, cara, se você vai ver construção civil, se você vai ver, tem amigos na indústria metalúrgica, em montadoras, pessoas e processos. Acho que funciona bem geralmente. Para começar, eu acho que isso aí. Acho que é um bom início. Mas é muito isso, né? Cara, logística, processo, pessoas. Né? E se incluir uma pitadinha de tecnologia... aí fica mais fácil. Fica mais legal. Mas é isso aí. Mas é que a tecnologia vem para nos ajudar em processo. Em processo. E querendo ou não, e para talvez trazer aí um pouco de facilitar a vida das pessoas. Então, assim... É complementar, né? É complementar, entendeu? Então... E, de fato, assim, depois a gente pode aprofundar um pouco mais e de fato, assim, a tecnologia está aí para matar, não vou dizer matar, mas otimizar muitos trabalhos manuais nossos, né? Então, essa tem que ser uma ambição nossa, de fato, de o que eu posso melhorar, o que eu posso deixar de fazer, o que dá para otimizar, o que dá para aplicar a tecnologia. Então, é dia a dia. Legal. O Thiago, você teve mais um desafio. Eu fiquei sabendo que você assumiu a área de logística em plena pandemia. Como é que foi isso? Isso foi uma... Você sabe que eu tinha um CEO que foi um grande líder. Esse cara se chama Rodolfo Monteiro. E esse cara veio pro Brasil porque na época a LafargeHolcim estava com os resultados bem deficitários. A matriz que fica na Suíça estava precisando colocar dinheiro para questão de capital, de giro. Estava uma situação bem complicada. E aí vem o Rodolfo e falou assim, cara, nós juntos vamos virar esse negócio. Eu falei assim, putz, que bacana, vamos nessa. Então, assim, nessa época eu estava com a responsabilidade do negócio de agregados. Ele, com 3, 4 meses, ele falou assim, cara, vou te dar um negócio de concreto, que também não era o meu core business. Eu falei assim, putz, vamos lá, eu vou aprender, vai ser legal. E você sabe que o concreto e logística, o negócio de concreto, apesar de que o segmento do concreto hoje, até mesmo para todo mundo entender, esse monte de betoneira que a gente vê aí nas cidades, aquilo ali é logística pura. Aquilo é tempos em movimentos, é ciclo. A gente estava falando aqui mais cedo, né, Marcos, sobre não deixar o caminhão esperando, não ter fila, é otimização de processo. E aí, no meio da pandemia, ele estava precisando de uma pessoa com um pouco mais que gostava de operação,
e um pouco mais de dinamismo, e que ao mesmo tempo tivesse um quê de pessoas e um quê de foco no cliente, foi quando ele me colocou aí, ele me deu essa... Podemos dizer que ele me convidou para fazer parte do time da logística no meio da pandemia. E aí foi divertido, cara, porque assim, tava lockdown completo, todo mundo em home office. A logística, de novo, não era meu core, mas eu sabia mais ou menos quais eram as dores. Então eu falei assim, putz, vamos embora. Isso foi em junho, julho de 2020. E aí foi legal, cara, porque, querendo ou não, foi meio traumático no início, porque eu não conseguia estar junto com as pessoas, né? Então, você montar um time, que de fato a gente teve que fazer algumas modificações, algumas coisas, tomar algumas decisões duras, né? Que precisavam ser tomadas, mas foi uma oportunidade para escutar as dores do time comercial, escutar as dores do time também fabril, né? Porque, queira ou não, a logística, principalmente na indústria do cimento, né? Ela tá ali no meio do time fabril, do time industrial e do time comercial. Então, se a gente não tiver muita sabedoria de trabalhar em colaboração, trabalhar de uma forma muito, muito transparente, colocando os problemas na mesa, discutindo alguns conflitos, tendo algumas conversas difíceis que são importantes para você, às vezes, solucionar alguns tipos de problema, cara, a logística vai ser tripudiada, vai ser amassada o resto da vida. Então foi um momento assim de novo, né, de grande aprendizado. Continuo aprendendo até hoje, né, porque assim, até mesmo agora com essa questão de tecnologia, então eu acho que as dores continuam aparecendo, novas dores, e como o Bruno disse, eu acho que a tecnologia veio aí para facilitar e tem facilitado muito, né? A gente está conseguindo fazer muita coisa bacana nesse sentido de organizar a vida aí em termos de melhoria de processos, otimização, trazendo inclusive a NSTech, né, pro jogo. A gente estava falando mais cedo aí do Trize, né? Legal. E aí, continuando aí, que imagino que nessa tua jornada aí, quando você entrou em plena pandemia, vocês conseguiram virar esse jogo aí? Como é que foi? A coisa conseguimos, cara. Sabe que eu sempre gosto de mapear muito bem quem são os meus stakeholders principais ali. Então, fiz ali minha listinha, como um bom engenheiro que sou, meti ali minha matriz, vamos lá. E putz, gastei, cara, investi um bom tempo conversando com várias pessoas. E aí, obviamente, a pergunta que mais eu queria escutar é: onde está a sua dor? O que eu posso te ajudar? O que a logística pode contribuir, pode facilitar para sua vida? E aí, Marco, saiu, cara, um to-do assim, gigante. Então, assim, aí não teve jeito. Foi reunir a equipe, falou assim, pessoal, ó, a dor aqui do time XPTO é essa, a dor do industrial é essa, a dor do comercial é esse. E uma das maiores dores que nós tínhamos nesse momento era a questão de nível de serviço. O cliente comprava o nosso cimento e a gente não entregava. Então, assim, tínhamos caso de parar uma concreteira. Tínhamos caso, principalmente no segmento do concreto, quando você, por exemplo, você começa uma concretagem, você não pode parar. Não pode interromper, né? Porque senão dá o que a gente chama de junta fria. E aí, cara, o concreto não vaza, assim, isso não pode acontecer. Então, assim, imagina se você começou a concretar um viaduto, você não pode parar. Você tem que ir até Você começou a fazer um piso industrial, você não pode parar. Então, você imagina você deixar de entregar um cimento para um cliente que está fazendo uma concretagem dessa. Então, nós tivemos casos desse. E aí, a vantagem é que como eu tinha sido responsável pelo segmento de concreto, eu entendia muito bem essa dor. Porque é
é inadmissível a gente aceitar esse tipo de coisa, né? Então a gente começou a reestruturar a área de transporte, trouxe uma menina que não era o core dela do cimento, mas eu precisava de gente com cabeça nova, redistribuir, dividir mais ou menos em gerência Nordeste, Sudeste, para a gente ter um pouco mais de foco. Então, e só para vocês terem ideia, nós fechamos ano passado acima de 95% de SLA no granel, né? Tá. Então, de fato, a gente estava falando de jornada, né? Sim. A jornada de atendimento do cliente, ela não pode parar nunca, né, cara? Você tem que ter sempre a ambição, cara. Melhorar. É 100%. É, isso aí. É complexo. Mas não, a gente não pode não ter a ambição Buscar excelência. do 100%. Se você bateu em 98%, ótimo. Mas busca o 100%. Porque, cara, é o cliente. O cara que nos paga o nosso salário, o cara que nos remunera, é o cliente. Então é isso que a gente precisa ter, essa ambição de cada vez mais ter excelência no atendimento. Legal. E aí, ô Marco, eu não falo do atendimento somente de entrega do cimento. A gente também precisa entender, e é por isso que a gente estava falando aí do Trise mais cedo, que é a questão do agendamento, que é também no atendimento dos clientes FOB. É aquele que o cliente está contratando o frete. Então, assim, ter um pátio vazio, na minha concepção, é um ótimo indicador. Porque significa, obviamente, que o pátio vazio com venda baixa não é um bom índice. Sim. O pátio vazio com venda alta, né? Tá bem organizado, né? Deixar isso bem claro. Então, assim, precisamos escoar, a gente precisa vender. Mas, então, assim, o atendimento interno também precisa ser interessante. Então, o que a gente chamava de TPV, que é o tempo de permanência do veículo. E aí, quando eu falo do TPV, eu estou falando do TPV a hora que o cara chega na sua planta, ele pega lá a senha dele, o totem, olha, estou me apresentando. Até a hora que ele sai enlonado. Ou seja, o TPV total. É o cara entra, sai, carrega, vai embora, pesa. Porque eu já vi muita gente falar, meu TPV é muito bom, mas o cara mede a balança. A hora que ele entra na balança... Não pega o tempo mas total, é a hora né? que o cara Ficou esperando. Não pega o tempo total. Então, assim, temos que tomar bastante cuidado de não mascarar esse tipo de coisa. É obviamente, né? Tem todo um processo de trabalhar junto com o time comercial, entendeu? Então, mas enfim, então eu acho que quando a gente fala de excelência, eu não estou falando da excelência no caso da indústria, né? Não estou falando, e aí obviamente que o e-commerce é um pouquinho distinto, mas estou falando da excelência em toda a cadeia da logística, né? Não somente da entrega do produto, né? Porque temos alguns trabalhos para trás que a gente não pode esquecer. Legal. O Thiago, e além desses fatores, você comentou com a gente também anteriormente sobre a questão de housekeeping, né, como uma grande conquista aí que em algum momento você desenvolveu. Por que esse detalhe faz tanta diferença ou fez tanta diferença aí na performance logística de vocês? Essa é uma boa pergunta. Eu sempre acredito que housekeeping ele está totalmente ligado com saúde e segurança. Dificilmente você vai ter uma planta com índice de acidentes baixos com housekeeping, ou seja, com a organização, limpeza, num nível muito ruim. E geralmente o housekeeping, a saúde e segurança estão completamente ligados à performance, a desempenho e a custo. Então, assim, as plantas a nível mundial que eu tive a oportunidade de visitar, quando você tinha uma planta, cara, limpa, organizada, que não tinha vazamento, tanto de concreto agregado, indústria automotiva, cara, a performance da planta é boa. E por que eu acho que isso é importante? Porque, primeiramente, cara, o escritório de vocês é maravilhoso. Parabéns. Pode ter certeza que isso gera uma satisfação nas pessoas. Isso gera satisfação, isso gera motivação, isso gera vontade de trabalhar, de entregar.
Se a pessoa precisar de ficar aqui até 10 horas, até 11 horas, ela vai estar bem. Entendeu? Tem um ambiente agradável. Então, isso está conectado. Isso faz parte, isso é básico. Então, assim, dar condições básicas. E eu não estou te falando que, principalmente na área fabril, eu não estou falando que você tem que ter lugares espetaculares, lindos, maravilhosos, mas iluminação, banheiro, um escaninho pro cara que está ali, cara, no chão de fábrica, chegar, guardar as coisas dele, tomar um banho. Motorista. Tratar os motoristas bem é mandatório. A gente não pode aceitar, cara, que você vai visitar uma unidade fabril que seja, que o banheiro esteja sujo. Cara, o motorista, imagina a vida. Vamos à nossa empatia, né? O motorista fica 3 semanas viajando, sem ver a casa dele, dormindo em posto de gasolina. Então, assim, oferecer um local digno é o mínimo, eu acho, na minha opinião, que as companhias precisam ofertar para esse público. Então, assim, e aí, novamente, né? Não estou falando somente dos funcionários da empresa, mas porque os motoristas, querendo ou não, são funcionários indiretos nossos e muitos deles são nossos clientes. Porque muitas vezes os motoristas são funcionários diretos de clientes nossos. Então, assim, cara, se a gente não trata o nosso cliente, novamente, eu acho que, novamente, né? Housekeeping, saúde e segurança e a questão de performance e custo, eles estão totalmente interligados. Acho que dá para fazer um paralelo até, cara, com, sei lá, com a nossa casa, né? Imagina, você tem uma casa Excelente. totalmente desorganizada. Se tua esposa te pedir uma tesoura, você não sabe onde tá, você vai demorar Exatamente. Acho que dá pra fazer um paralelo assim, cara, se tá tudo organizado, tá tudo bem, você sabe onde estão as coisas, né? Você tem satisfação de ficar em casa. Se sente melhor como um todo. Acho que é a mesma coisa, né? Então a performance vem daí. Você sabe que uma das coisas que a gente acreditava aí, só puxando a questão da pandemia, que de fato a gente não estava acostumado a ficar tanto tempo em casa, né? Então, assim, e foi muito louco esse período, porque quando estourou a pandemia lá em março de 20, né? Primeiro lockdown, aquela coisa toda, todo mundo, putz, o que vai acontecer amanhã? Como que, sei lá, tô correndo risco de vida? Assim, uma grande incerteza, né, do futuro. A primeira coisa que a gente como companhia fez foi, cara, vou reduzir turno de trabalho, vou botar as pessoas em casa. A gente fechou todos os escritórios, tamanha a nossa preocupação com a gente. Infelizmente, nessa época, a gente teve uma pessoa falecida. Foi um colaborador do nosso CD de Recife. Infelizmente, a gente não conseguiu evitar isso. Te falo que dói até hoje, tá? É um tema ainda, uma ferida aí aberta. Mas o que, de fato, a gente tomou algumas decisões drásticas de reduzir turno, assim, de botar as pessoas em casa, porque a gente achou que seria um período para a construção civil muito complexo. E, de fato, o que aconteceu? Foi justamente ao contrário. As pessoas estavam em casa e elas começaram a se incomodar com as próprias casas. Elas não tinham infraestrutura para ficar em casa tanto tempo. É isso aí. Cara, a venda de cimento explodiu. É mesmo? E é uma variável que a gente não tinha histórico, né? E a gente... Vamos lá, né? Nós não tínhamos bola de cristal. A gente foi num sentido oposto. Sim. Marco, todo mundo estava fazendo obra dentro de casa. O cara estava reformando. Reformando. Não tava construindo novos... E você não tem o histórico de compra em período de pandemia, né? A gente não imagina o que vai A gente não acontecer. imaginou. Então, assim, quando a gente assustou, a gente falou, cara, eu tenho que ir pelo contrário. E aí a gente começou, cara, assim, fazer teste de Covid em todos os funcionários uma vez por semana. Se o cara testava positivo, vai para casa. Então, assim, foi uma operação de fato de guerra, porque a gente estruturou a companhia inteira
para um período fraquíssimo de venda. E, cara, foi um efeito rebote do oposto. Tanto é que a construção civil, preço de cimento disparou, inflação não somente do cimento, mas de material de construção. Porque, de fato, a gente se preparou para o pior. E, graças a Deus, tirando essa questão das mortes, do falecimento, mas em termos de negócio, a gente conseguiu surfar um bom momento. Mas, novamente, está completamente relacionado ao House Keep, porque assim, as pessoas precisavam fazer pequenas reformas para se adaptar, para melhorar, porque elas estavam mais dentro de casa, né? Então, foi um grande aprendizado, acho que para todos nós, né? Sim, muito legal. Tiago, e no setor de cimento, né? Assim, imagino que o custo logístico seja relevante, né? Super. Então, assim, desempenho, otimização, são coisas que deveriam estar ali sempre no teu radar, né? Como é que era isso para você? Como é que você tratava disso? Marco, vamos falar aqui com números. A tonelada de cimento hoje está mais ou menos na faixa aí de 350, 400 reais. O custo logístico hoje, médio, das companhias de cimento, estão por volta aí de 80 a 120 reais. Ou seja, 25, 30. Em alguns casos, o custo logístico chega a 40% do cimento entregue lá. Então, assim, o que... E obviamente que isso nos coloca um desafio um pouco mais divertido, podemos dizer assim, que é otimizar. A gente tem no nosso DNA que a otimização precisa ser assim, foco tem que estar no nosso DNA. Tem que ser, você tem que acordar de manhã cedo e falar assim, o que eu vou otimizar hoje? O que vamos otimizar? E assim, e a gente pode otimizar e assim, e quando eu falo de otimizar, eu não estou falando, você não tem que economizar R$1 milhão, não. Cara, se você economizou 10 minutos, já está valendo. Você sabe que quando eu fiz essa migração do concreto e agregados para logística, e talvez essa foi o porquê que o meu antigo CEO me levou para essa posição, porque assim, eu sempre tive essa questão de vamos otimizar, vamos melhorar o desempenho, a performance, porque a gente precisa, porque o custo. E de fato, eu lembro que a gente teve um case no terminal aqui de Santo André, que, obviamente que eu não vou me lembrar agora dos números, mas foi um case, inclusive, que a gente apresentou fora do país, de otimização de ciclo. Porque a gente, provavelmente, eu acho que a gente tinha lá uns 20, 25 caminhões na época. E eu falei, cara, e se a gente colocar 15? A pessoa, mas você é louco, vai faltar cimento. Eu falei, não, mas não vai faltar cimento, mas vamos lá. Se a gente fizer o volume do terminal, nessa época a gente fazia mais ou menos umas 2.000 toneladas dia de cimento. E provavelmente eu acho que 50% era CIF, os outros 50% era FOB. Eu falei, moçada, se em vez de 20 a gente fazer com 15, aí chamamos o transportador, falei, cara, vamos lá, vamos ter um contrato aqui de produtividade? É o que a gente estava falando do avião mais cedo, né? Que o caminhão, o nosso sonho é que o caminhão não fique parado. Isso. Cara, a gente começou a fazer um trabalho e a gente já tinha, né, o GPS em todos os caminhões, então a gente já sabia que hora que o caminhão chegava no raio do cliente. Então a gente já sabia, nossa torre de controle já avisava, falou assim, ó, o caminhão chegou no cliente. E a gente começou de fato vou trabalhar a otimização. Cara, a gente conseguiu reduzir quase 20% do custo de transporte dessa unidade em coisa de 6 meses. E por quê? Porque a gente fez simplesmente o mesmo volume com menos caminhões. E para o transportador foi ótimo que ele pegou o delta de caminhões dele, levou para outro cliente e a gente ganhou como companhia
Sem dúvida. Reduzindo o frete. A gente tem uma outra operação, que é uma operação de transferência de cimento granel, que é de Barroso para Barbacena, que é um terminal, e depois a gente coloca no vagão e desce para São Paulo ou para o Rio. Então, essa perna rodo de Barroso para Barbacena, que são mais ou menos uns 35 ou 40 quilômetros, cara, novamente, eu falei assim, gente, esse fluxo, você tem que ter prioridade. O terminal não pode ter fila. Então a gente começou a monitorar isso. Uma das coisas que a gente fez, por exemplo, era eu não tirava a tara do caminhão toda vez que ele voltava. Eu tirava a tara uma vez por dia. Obviamente que fizemos uma configuração dentro do SAP para isso. Então, assim, tirava a tara dele uma vez por dia. Então, assim, um caminhão que dava 2 viagens por dia, ele começou a dar 3. Em alguns casos, a gente dava até 4. Só pesando uma vez. Só pesando uma vez, evitando que ele... Porque, assim, tinha um processo de ele entrar na fila e ficar esperando os clientes. Eu falava, cara, esse caminhão deixa uma boca do granel somente para ele. Esse caminhão não pode parar. Então, assim, começamos a fazer um bate-volta, 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 bate-volta. Cara, eficiência. Agora, obviamente, quebrando alguns paradigmas. Porque quando você fala isso, o pessoal fala assim, mas o pessoal da auditoria vai falar que você tem que pesar todas as vezes. Eu falei, tá bom, mas vamos pegar fatos e dados. Bruno, pega aí a sua placa 1, 2, 3, 4, 5, 6. A placa que o Bruno dirige, a tara dele tem um desvio padrão de 0,0001%. Cara, para que eu estou pesando, Bruno? Desnecessário. Desnecessário. Estou simplesmente perdendo tempo, gastando minha balança, gastando minha célula de carga. E volta pro processo, né? Processo e as pessoas envolvidas. É isso aí. Mas, e aí vai... É aquele negócio, né? A primeira resposta, cara, é incrível o ser humano. O ser humano é um bicho espetacular. A primeira resposta é sempre não. Sempre não, Não pode. Não consigo. A gente Não sempre dá. fez assim, né? E aí a gente pergunta, mas por que não pode? Aí, às vezes, delega lá pra auditoria, pro fiscal, né? Aí você, mas por quê? Cara, na hora que você vai vendo, e ninguém, lá que essas pessoas que a gente pode falar aqui de muletas, ninguém falou que não pode. Ou então as pessoas simplesmente não desafiaram o processo. E aí volta ao processo, né? Desafiar o processo para que, de fato, o negócio flua, para que o negócio aconteça. Uhum. Sabe? Então, dá para fazer muita coisa. Agora, tem que desafiar, tem que perguntar, tem que falar com números, tem que mostrar, né? Então, não é só... Você falou algumas coisas, assim, algumas coisas interessantes aí, mas entre elas, que eu estou entendendo, então, Thiago, é assim, cara, se eu conseguir eficiência e performance, não tem jeito. Vamos ter que pensar um pouco fora da caixa, quebrar alguns paradigmas. E imagino que se fazia isso muito também estando na operação, vendo as coisas acontecerem e identificando onde é que você poderia ganhar essas eficiências. É isso mesmo? Como é que você vê isso? É isso e de verdade, né? Eu acho que todos nós, como gestores, eu acho que a gente deveria cada vez mais estar junto das pessoas. Porque assim, grande parte das soluções, das ideias, não foi o Thiago que teve. Longe disso. Mas foi conversando com as pessoas faziam a sugestão. Obviamente que tem hora que você filtra. Sim. Você fala assim, poxa vida, talvez ele... Mas ele te dá insight. Uhum. As pessoas da operação são fornecedores de insights riquíssimos. Então, assim, se o líder ele tem essa capacidade de ir, conversar, escutar. E quando eu falo escutar, é escuta ativa, não é entrar aqui e sair no outro ouvido. Né? Então, assim, se a gente consegue, de fato, ter uma escutativa de ir para a área, calçar a botina, botar o capacete, abafador, óculos, e escutar o que essas pessoas têm
E muitas vezes o que a gente precisa fazer é falar, Bruno, sei que tem quanto anos você trabalha aqui? O cara, 30. Putz, Bruno, o que você acha que a gente pode otimizar? Cara, o cara vai sair com uma lista. Um monte de ideia, né? Ele sai com uma lista enorme. Enorme. Então, assim, eu acho que cabe, é nosso papel ir e escutar essas pessoas. Porque, cara, a bagagem, a experiência que esse pessoal tem é espetacular. Fora que você gera um engajamento enorme, porque uma das outras coisas que eu acho que a gente faz pouco nas empresas às vezes, dá retorno, dá feedback para esse tipo de coisa. Então, assim, quando a gente fala de programa de reconhecimento, é isso, cara, porque nada mais é do que você teve um insight, trocando uma ideia aqui com o time da ponta, mas você, putz, cria um programa de reconhecimento para que, se essa ideia conseguir for implementada, você vai lá, cara, reconhece o cara. Chama o cara para um café com o diretor, com o gerente, leva o cara para o almoço, faz um café da manhã especial. Essas pessoas não precisam de muita coisa. Eles precisam, de fato, de atenção. Se a gente consegue dar atenção, poxa... Que imagina, cara, um conhecimento de 30 anos do cara que tá lá todo dia, fazendo, né? Exato. Riquíssimo, né? Trabalho, né? E é isso. Até num episódio anterior, a gente tava falando sobre isso. Inclusive, sobre o quanto essas pessoas ajudam na inovação das coisas. Exatamente. Que não necessariamente tem a ver com tecnologia, né? Mas é isso, cara, dá uma ideia que, assim, talvez a gente nunca jeito ia novo de imaginar. fazer uma coisa antiga, né? Que você inova e você consegue um outro resultado com isso, né? E às vezes, ou na maioria das vezes, o que eu vejo é que isso é ignorado, né? E, É isso aí. assim, porque você acha também que tem que ter uma ideia mirabolante para mudar toda a operação, e no final não é, cara. Você quer ganhar eficiência, vai lá na ponta, ajusta aqui, ajusta ali, e com isso você vai conseguindo esses novos resultados aí, né? E é fato, cara, que assim, essas pessoas têm tanta coisa para apresentar para a companhia, de sugestão, de dicas. Agora, de novo, cabe ao gestor, ao líder, saber escutar e direcionar e colocar esforço nesse tipo de coisa. Porque, cara, o que sai de coisa boa, poxa, é espetacular. É simplesmente espetacular. Muito legal. Ô, Thiago, mas aí, assim, ok, acho que esse é um ponto que realmente os gestores precisam dar mais atenção, mas a gente também tem, em paralelo a isso, tecnologia, algumas ferramentas que podem ajudar aí, a também a gente conseguir mais eficiência, enfim. Tiveram algumas ferramentas que você usou que te ajudaram nessa questão de produtividade, eficiência em operações? Como é que foi isso lá para você? Teve sim, Marco. Quando eu fiz essa migração para logística, a gente já tinha uma ferramenta, eu vou chamar aqui de IVMS, que nada mais é do que um GPS instalado, é um hardware instalado no caminhão. Uhum. Esse hardware, esse GPS, né, ele foi concebido pela companhia para a gente fazer a nossa gestão de segurança rodoviária. Então, qual que era a ambição da empresa? Obviamente, 0 fatalidades dentro, mas também 0 fatalidades fora. Ou seja, da porta para fora, eu não quero ser culpado por nenhum tipo de fatalidade. Então, nessa época, a gente tinha 2 pilares que a gente mais ou menos fazia a gestão desse processo de road safety. O primeiro pilar era o treinamento, então direção defensiva, todo o processo de quando a gente tinha algum tipo de incidente, a gente compartilhava com todo mundo nos fóruns os aprendizados, etc. e tal. E o segundo pilar, que era o comportamento do motorista no momento que ele está dirigindo. É o que a gente estava falando mais cedo, que inclusive é uma demanda
pujante na Europa, principalmente. E o que a gente queria fazer com esse software? Identificar qual motorista que a gente via que não tinha um comportamento. E por mais que a gente treinasse, que a gente desse feedback, tínhamos um placar de cada motorista para saber assim, poxa, o Marco, ele tá verdinho porque ele trabalha com a gente tem 6 meses e ele dirige perfeitamente. Cumpre a jornada de trabalho, ele tem o descanso. E aí tem os pontos, quando a gente fala de comportamento, que aí é uma análise preditiva, e aí entra a questão da inteligência artificial, que é a questão de aceleração brusca, frenagem brusca. Por quê, cara? Porque a gente acreditava que se o cara tinha um perfil muito agressivo, sabe esses caras que ficam... Sim. Acelera, freia, acelera, freia? Cara, esse é o motorista, assim, pro transportador, pro dono do caminhão, é terrível, porque o cara é um cupim de aço. Desgasta. Né? Gasta um monte de combustível. Desgasta. E pra gente, a gente sabe, pelas nossas estatísticas, pelos nossos números, a gente sabia que teríamos algum tipo de problema. Então, se essa questão do GPS, dessa gestão do processo de segurança rodoviária, foi super importante. O outro processo super importante que, na época, a gente tinha um programa que se chamava Pegasus. E que o Pegasus estava completamente alinhado com a questão de nível de serviço ao cliente. Então, assim, nós tínhamos câmera nas balanças, o operador, o cara que dentro do que a gente chamava lá de balanceiro, ele não precisava mais de digitar a placa do caminhão. Ele já lia, já batia foto, o SAP já pegava, já conectava com o pedido. Então, assim, o cara chegava no totem, poxa, ele digitava o pedido dele e ele entrava, carregava e ia embora. Então, assim, novamente, tecnologia, pesagem, balança, tempo total de carregamento baixo. E a gente não conhecia o Tris ainda, mas a gente começou a implementar um sistema de agendamento com o WhatsApp. Ah, é? É, porque... É o que tinha. Então, assim, a gente, de fato, com o WhatsApp, tinha um carinha que puxava todos, ficava com o WhatsApp o dia inteiro. Uhum. E, cara, era espetacular, porque, assim, a gente expedia um volume de cimento representativo e com pátio vazio. E as pessoas... Tipo assim, às vezes tinha visita, né? O CEO chegava lá e falava, como é que tá o volume de venda? Ah, estamos fazendo aí 100 mil toneladas mês. Aí o cara olhava assim, Tem caminhão aí? como que vocês estão fazendo 100 mil toneladas? Eu falei assim, mas olha... Lá não. Olhe as empilhadeiras, olhe as trombas de carregamento. Lá tem caminhão. Agora, aqui no pátio, eu não preciso ter caminhão. Uhum. Então, assim, fazer esse trabalho de... E aí, obviamente que, assim, tive muita sorte de que, nessa época, o diretor comercial comprou muitas nossas ideias. De, puxa, as dores do cliente. Então, a gente trabalhava muito junto nesse sentido de escutar o cliente, ver o que a gente poderia fazer e a gente ir trabalhando nessa jornada, né? E mais recentemente, cara, a gente abriu aí nessas aquisições aí que a CSN fez, a gente abriu centrais de frete para captura de autônomos, principalmente para o cimento ensacado, e a gente colocou um software que ele fazia o match da carga. Então, assim, em vez da gente ir lá para Fretebras, para aquela coisa toda, ele faz o match da carga entre... E aí, obviamente, que a gente tinha um teto, né? Do frete. E aí, os nossos operadores ficavam lá, ó, tô ofertando X. Então, assim, a gente conseguiu, cara. Tinha casos da gente reduzir o frete em 20%. Uhum.
só capturando autônomos. Que bom, hein? Entendeu? Sim. Então, querendo ou não, são coisas que Muita tecnologia aí, a né? tecnologia ajuda e tem uma vantagem muito grande nesse sentido, que é um processo completamente auditável. Porque se você tem uma central de frete onde você está negociando tudo no WhatsApp, é difícil você garantir que não está tendo nenhum tipo de É bem menos compliance. desvio. Né? Então, assim, difícil. quando você tem um software que ele está preparado, desenhado para isso, poxa, a auditoria chega lá e você fala, ó, Pega o software aí. vou pegar 10 exemplos aí. Aí o dedo do auditor, né? Chega lá, putz, ó, tá aqui é histórico. Meu teto era 100, fechei em 85 e tá aqui o histórico, ó. Conversei com X, Y, Z, 3 motoristas tiveram interesse, mas eu fechei com tal. Isso aí. E 100% compliance. E acabou. E aí o desafio agora é fazer isso conversar com a SAP, né, que a gente estava falando. Que é mais um software dentre a gama, né? Que é uma das dores que a gente estava falando mais cedo. Integração aí. Integração. É isso. Legal. O Thiago, e assim, quando a gente fala de equipe, né? Acredito também que esse deveria ser um desafio, né? Assim, como engajar no dia a dia a equipe em busca de melhor resultado e eficiência? Tem alguma receita para que todo mundo que esteja como seu liderado também tenha essa consciência de que isso tem que estar sendo buscado o tempo todo? Então, eu não sei se eu vou ter a ousadia de falar que eu tenho receita. Mas eu vou te falar o que deu certo nas minhas experiências. Acho que a primeira coisa é ter escutativa. A gente precisa escutar o time. Às vezes eu vejo um gestor com muita arrogância. E aí, assim, é muito difícil você conquistar o seu time. Então, assim, eu acho que essa questão de escuta, de você estar junto, de você criar, de fato, um ambiente de colaboração. Assim, se você consegue, de fato, criar um ambiente de colaboração, facilita muito a sua vida. Porque a logística em si, a logística não trabalha sozinha, né? A cadeia de supply chain é bem complexa. Então, assim, tem fornecedor, tem o comprador, tem o cara da ponta, tem um transportador. Então, assim, quando a gente faz todo esse processo, não é nada fácil engajar a todos, né? Então, assim, o que, por exemplo, vou te falar o que a gente fez quando eu assumi o negócio de agregados, que era um negócio, cara, que assim, a empresa estava, no momento que eu assumi, estava desinvestindo o negócio. E eu vim para fazer a venda. Quando eu assumi, falou assim, ó, você vai fazer a venda e depois a gente te realoca para outro lugar. Eu, tá bom, vamos lá. Eu estava na América Latina, minha esposa estava grávida e eu queria ver meu menino com mais frequência. Então, sabia que poderia ser um risco, né? Porque não saberia o que queria acontecer. Mas então eu cheguei, conversei com as pessoas, falei, cara, o que está acontecendo? Por que a gente não dá dinheiro? Aí, cara, novamente, escuta, plano de ação, vamos tomar algumas decisões difíceis, por exemplo, de fechar planta, de desinvestir algumas unidades. Aquilo que você tá mais sangrando, você tem que fechar, você tem que parar. Ou você vai tomar uma decisão, você vai alugar, sei lá. Mas algo que você tem que fazer. Sim. Tem que tomar uma decisão difícil. Então, assim, decisões difíceis precisam ser tomadas. E depois disso, cara, é alinhamento estratégico. Cara, qual que é o nosso norte? O que nós vamos focar? Então, assim, alinhou estrategicamente a estratégia, aí é a hora de bater o bumbo. Aí é a gestão Gestão pura do dia a dia. do dia a dia, de falar, cara,
Ó, lembra lá atrás? Todo mundo tem que remar para um lado só, cara. Cara, porque se tiver um remando ao contrário, cara, então assim, eu fiz isso em agregados, fiz isso em concreto, fiz isso na logística e obviamente que, tipo assim, a vantagem é que nesse processo todo eu descobri algumas consultorias que nos ajudam muito, que facilitam muito essa vida. Eu não tô te falando que eu sou o guru Sim. do RH, não, tá? Então, assim, mas eu, de fato, tive ajudas de consultoras que para engajar, para realinhar, para trazer isso, para nos preparar para termos conversas difíceis, para a gente não ficar, sabe aquele lixinho emocional que você fica varrendo para debaixo do tapete todo santo dia? E que no final das contas fica um falando mal do outro, mas ninguém tem a coragem de sentar e falar assim: pô, Marco, não gostei, você me chateou, acho que você poderia ter feito diferente. Então, tem que sentar. Somos adultos, né? Em teoria. Temos as nossas quintas séries, mas somos adultos o suficiente para a gente ter esse tipo de conversa, né? Então, eu acho que muito nessa linha. Legal. E eu soube que um dos teus grandes desafios aí que você enfrentou na tua jornada foi justamente engajar um time que não estava muito... Foi nessa oportunidade? Como é que foi essa... Foi. Porque assim, cara, a gente tem que entender, todos nós somos humanos, né? E a gente, como humano, a gente é vulnerável, a gente não acorda bem, temos fases complexas do dia a dia. E tem hora, cara, que, por exemplo, eu vou dar um caso de esse cara hoje é um grande amigo meu. Cara, o dia que eu entrei na logística, no mesmo mês, os caras têm mais de 30 anos de empresa, cara super sênior, conhecedor nato, o cara perde o filho. E um pouquinho antes, ele tinha perdido o irmão num acidente de trabalho. Então, assim, você imagina como é que, psicologicamente, como é que a pessoa tá? A pessoa tá destroçada. E assim, um cara de 30 e poucos anos de empresa, um gerente sênior, assim, de fato, eu não acredito que ele chegou ali à toa. Então, assim, é um cara que você precisa respeitar a história e, novamente, tentar resgatá-lo para que ele continue a dar resultado para a companhia. Então, cara, assim, foi um período de eu falar assim, gente, ou eu cuido desse cara, e aí, quando eu falo cuidar, é pegar ele no colo às vezes, de falar assim, cara, vamos junto. Ele sabia muito mais de logística do que eu estava chegando, né? Então, assim, foi um momento, de fato, de resgatar algumas pessoas. E um dos feedbacks que eu mais tive, assim, que eu escutava muito, é que nessa época o time estava sangrando. O time tinha tomado bastante porrada nos últimos 2, 3 anos. Então, olha, Thiago, o time está precisando de carinho. Então, assim, não adianta você chegar atropelando que não vai funcionar. Então, assim, tente fazer algo. Obviamente que a gente precisa entregar, Sim. melhorar uma agilidade tremenda, mas, cara, a gestão de pessoas vai precisar ser em alto nível, porque, assim, senão o tiro vai sair pela culatra. Então, foi nessa hora que eu falei assim, cara, então, assim, e aí eu consegui, tive ajudas de consultorias externas para falar assim, cara, eu acho que o buraco aqui é muito complexo e tudo bem se levantar e pedir ajuda, porque faz parte, né? A gente não... E deu certo. Fato que 2022, quando a gente foi Great Place to Work, a logística teve o melhor número dentro da companhia. Legal. Entendeu? Então, assim, depois de 1 ano e meio, 2 anos, você pega um time machucado, assim, que apanhou muito durante os últimos anos e você ter um bom resultado, acho que algo de certo eu fiz. Claro. Muito bom. Cara, e assim, se uma empresa quisesse melhorar aí, né, seus números
performance e tudo mais aí de logística, o que você recomendaria como primeiro passo aí? De tudo isso que você viveu, cara, isso aqui... Processo, fundamental. pessoa, tecnologia. Bota esses tripé para funcionar aí, cara. Vai dar resultado. Vai dar. Não tenho dúvida nenhuma. Você vai alavancar a venda. Você vai ter o time comercial mais feliz. Porque assim... Agora, como é que faz isso? Aí, cara, acho que depende de cada cenário, né? Então... Mas eu iria nessa linha. Até porque hoje em dia não dá pra gente falar que eu estou melhorando o processo sem colocar uma tecnologia atrás. Eu vou te dar um exemplo desse. A gente passou por uma migração de SAP. Minha cabeça já tá ficando ruim. Eu acho que foi 1 ano e meio. Setembro de 23. Nós tivemos uma migração de SAP. O SAP estava pronto? Não. Mas ele precisava ser migrado por uma questão contratual. Então, assim, a gente estava abandonando o SAP da empresa antiga para o SAP da nova companhia. E assim, se a gente não migrasse, cara, o custo mensal para a gente continuar usando era assim, estratosférico. Era um negócio absurdo. Então, por exemplo, a gente tomou a decisão, dentro da logística, de falar assim, cara, eu vou migrar pro SAP sem, por exemplo, ter o processo de atestamento de frete completamente funcionando. A transação, onde a gente faria todas as negociações de central de frete, ainda sem falar do API com esse software que eu estava te falando, também não estava pronta. Cara, primeiro mês, que foi o mês... A gente migrou exatamente dia 30 de setembro. Outubro foi um caos. Caos. Outubro... Na verdade, ficou em caos outubro, novembro e dezembro. Se tivesse só outubro, eu estava feliz. Eu não sabia, por exemplo... Eu perdi nível de serviço. Eu não sabia onde que as cargas estavam. Pedidos... O cliente estava no sul, no sudeste, entrava pedido lá para o nordeste. Perdeu tracking, perdeu visibilidade. Assim, eu não sabia custo. E aí, um dos processos que a gente mais sofreu foi o processo de atestar o frete. Ou seja, o transportador emite o CTE e eu vou lá e checo se está dentro, se está de acordo com a nossa tabela cadastrada no SAP, sim ou não. Senhores, a gente pagava automático menos de 30% dos fretes. O resto era tudo manual. Eu perdi a conta de quantas força-tarefas que a gente teve que fazer para levar as pessoas para a cela de atestamento de frete, para o pessoal ficar checando Auditando. E pagando. Porque assim, eu também não poderia pagar de qualquer jeito, porque assim... Complexo. Se o transportador descobrisse isso, ele poderia começar a emitir. E, cara, e o volume... Assim, a gente já testou em 2024 1 bi de frete. Não tô falando de 1 bi. É muita coisa. Dá para tomar uma cerveja. Né? É. Então, assim... Então, assim, dos 30% que a gente estava testando automaticamente, o que eu tô falando que é testa automaticamente? Ele entra no monitor do frete e vai para pagamento. Tá. Ou seja, a equipe não faz nada. Sim. A gente fechou 24 com aproximadamente 94%. Por quê? Porque nós metemos tecnologia, a gente ajustou o processo e a gente empoderou as pessoas. É isso. Assim, cara, como é que você vai pagar 1 bi Volta pro de frete? tripé, né? É. Como que a gente vai pagar 1 bi de frete na mão? Então, o prejuízo que pode gerar para a companhia, né? Não, e assim, e não somente para a companhia. Tinha transportador que falava assim, Thiago, se você não me pagar, eu não tenho fluxo de caixa. O cara não consegue trabalhar. Vai rodar amanhã. Exatamente. E eu ficava assim, aí, cara, apagar incêndio mesmo.
Era assim, era quem chorava mais alto, a gente... Aí, pessoal, foca aqui no transportador Marco. Vou pagar o Marco porque o Marco tá desesperado. E a gente ia. Agora vamos cuidar do Bruno. Então, assim, de novo, cara. Processo, tecnologia e gente. E aí, assim, quando você empodera as pessoas, quando essas pessoas começam a entender, aí a chance de dar certo é muito grande. Então, acho que eu iria nesses 3 tripés aí. Ótimo. Até porque se a gente bota muito variável no meio, a gente se confunde. Tá certo, é isso aí. Thiago, agora a gente vai para um quadro final aqui. A gente chama de Pensei e Falei, um bate-bola aqui. Vou te fazer algumas perguntas, você responde Ixi, como você achar melhor. Que desafio, hein? Vamos lá. Inovar ou renovar? Posso ficar nos 2? Pode. Os dois, ambos. Os 2 são importantes. Conhecimento ou experiência? Acho que um não anda sem o outro. Então, o conhecimento e a experiência andam juntos. E não adianta você ter experiência e ficar parado no tempo. E também você ter conhecimento com um pouquinho de experiência faz muita diferença. Então, vou ficar em cima do muro também. Tá bom. Terceirizar ou primarizar a logística? Uau! Eu acho que isso depende muito, cara, dos números. Eu acho que a decisão, na minha opinião, é numérica. Aquilo que pagar melhor a conta, que remunera melhor o acionista. Porque eu já trabalhei nas 2 situações. Terceirizado e primarizado. Então, para mim, o que pagar, o que reduzir mais custo é o que nós temos que fazer. Legal. ES ou G? ESG? Eu acho que eu buscaria um equilíbrio entre tudo isso. Porque o mundo globalizado que a gente está nele, a gente precisa de equilíbrio. Eu acho que os extremos são muito perigosos. Por mais que seja um extremo aí, podemos falar em tripés, e sabendo que 3 pontos no espaço sempre vai gerar um plano, então acho que se a gente conseguir um equilíbrio aí entre essas 3 letrinhas mágicas, até mesmo porque visto que tá lá Trump, China, cara, não adianta a gente olhar somente para o nosso umbigo. A gente está vendo o que a gente está sofrendo com o meio ambiente, essas chuvas malucas. A gente que mora em São Paulo, né? Então, equilíbrio. Tá bom. Meu maior obstáculo como profissional é o quê? Maior obstáculo. E eu acredito que agora, nesse momento, a gente está passando por uma fase que achar pessoas não está fácil. Então, preparar esses jovens, esse pipeline de liderança, você fazer o desenvolvimento das pessoas, eu acho que... E principalmente porque agora essa nova geração chegando, e em teoria nós estamos vivendo num momento que é a primeira vez que tem as 3 gerações no mesmo ambiente de trabalho, né? Então, eu acho que a gente vai ter alguns conflitos internos e então reter esses jovens, sermos sexys para que esses jovens queiram trabalhar conosco. Eu acho que a gente, como gestores aí, cara, nós vamos ter um desafio bem legal aí nesse sentido, sabe? Então, e eu não ainda tenho um pouco de dúvida se todas as empresas estão preparadas para isso. Legal. O que você mais valoriza na hora de contratar alguém? O brilho nos olhos, cara. O cara tem que ter brilho. Boa. Cara, Contigo. essa pergunta é 100%. É. Eu É gosto incrível. do cara quando tem brilho. É isso aí. Se o cara chega ali... vai. É isso. Agora, se olha no olho... O cara olha no seu olho e fala, putz, eu quero, Tem eu tô aquela com pegada, você, eu né? vou... Faz diferença. Eu acho que a experiência dele, cara, de verdade, não acho que não... Lógico, experiência, conhecimento conta. Claro. Mas eu acho que o caráter, ética e a pessoa ali, acho que vale muito. Porque a pessoa você desenvolve, cara. É isso. Conhecimento, assim, você treina, você desenvolve. Agora, o caráter ali, o cara
Não vai. Tem algum profissional que te inspira? Tem. Te falo que esse meu ex-CEO, Rodolfo Monteiro, esse é um cara que eu tiro o chapéu, bicho. Legal. Esse é um cara que me ensinou, inclusive, sobre vulnerabilidade. Que é um tema que a gente fica com medo, né? De demonstrar que somos baita vulneráveis. tabu, né? Se mostrar vulnerável. Então, esse é um cara, que, poxa, que líder inspirador, bicho. Pena que ele se aposentou. Mas que, putz, esse sim. Que líder. E o que falta na logística brasileira aí? Falta muita coisa, né? Acho que a primeira coisa é infra. Acho que a gente, como, infelizmente, não estou aqui para julgar o passado, mas obviamente eu entendo toda a questão da estratégia industrial do Brasil, de fomentar a indústria automobilística. Mas eu acho que o fato da gente ter largado as ferrovias de lado, na época lá dos militares, hoje a gente sofre com isso. Assim, querendo ou não, cara, transporte ferroviário, em alguns casos, é 30%, 40% mais barato do que o rodo. Sim. Então, acho que é questão de infra. Acho que o Brasil sofre, isso é caro. Então, acho que a infra nossa, a gente ainda está anos-luz de fazermos aí algo que, para de fato a gente chegar aí ao que China e Estados Unidos são, por exemplo. E desculpa, eu não preciso nem ir tão longe. Você vai para a Argentina, aí eu falo, ok, a Argentina é desse tamanho, pequenininho. Mas assim, o que eles têm de rodovia, de ferrovia, cara, os caras estão muito mais avançados que o Brasil. Então, e obviamente que isso é custo. Então eu colocaria, eu acho que infraestrutura é o nosso grande desafio aí talvez para os próximos 50 anos aí. E de fato eu espero que os nossos políticos consigam entender isso e nos brindar aí talvez mais ferrovia, mais rodovias. Até mesmo quando a gente fala de rodovia, a gente tá falando de segurança, né, cara? Então assim, eu sou mineiro e de fato, depois que você mora em São Paulo, você não quer dirigir em Minas nunca mais na sua vida. É verdade. É simples assim. E por quê? Poxa, porque São Paulo, cara, você pega uma Bandeirante, você pega, assim... Fora do padrão aí do país, né? Entendeu? Então... Sim. E como é que você vê a logística brasileira aí daqui 10 anos? Você é um otimista, não? Eu sempre sou um otimista nato. Em tudo. Mas eu acho que a gente vai conseguir revolucionar essa questão de ESG, caminhões elétricos. Eu acho que a nossa infra, em termos de país, tem tudo a melhorar. Cara, porque assim, o Brasil tem tudo, cara. O Brasil, a única coisa, não falta dinheiro nesse país. O problema desse país é aonde que o dinheiro vai. Se a gente conseguisse, de fato, aplicar o dinheiro nos locais corretos, cara, você pega a energia, nossa, é barata. Temos rios, temos minério, putz, temos gente. Temos clima bom. Temos clima bom, temos agricultura, temos agro. Putz, nós temos tudo. E temos corrupção. Esse é o problema. Mas, enfim, faz parte. Eu acho que se você compara, né, a idade do país com o que é a Europa, eu acho que a gente ainda é um bebê engatinhando, né? Então, acho que nós vamos chegar como sociedade aí como eu tenho um amigo que sempre fala, eu escuto que o Brasil é o país do futuro tem mais de 40 anos. Então, eu espero que um dia o Brasil deixe de ser o país do futuro para ser, de fato, o futuro, né? É isso. Cara, obrigado pela tua presença. Brunão, foi muito bom, né? Valeu, obrigado também muito bom, pela muito tua bom, companhia Thiago. aqui. Muito legal. E, Thiago, obrigado por reservar um tempo aqui, por estar disposto a compartilhar os teus conhecimentos. Acho que é super importante. Parabéns pela tua trajetória até aqui. Desejo muito sucesso para você aqui. Obrigadão. Para frente. Valeu pela companhia aqui.
Muito bom. E eu que agradeço aí, Bruno, Marco, aí pelo convite. Acho que experiência nova, legal. Dá um frio na barriga no início, mas depois, quando a gente começa a falar... Vai embora. Vai embora. Espetacular. Muito Legal, bom, gente. isso aí. Obrigadão. Obrigado a todo mundo que está nos assistindo. Tenho certeza que vocês aproveitaram. A gente encontra vocês no próximo episódio.